Nesse episódio da série O que vi no Porto, eu vou contar sobre um encontro muito inusitado. Eu sou o Márcio da Portal Shipping e por aqui falamos sobre o ramo portuário, para aqueles que querem trabalhar nessa área. Bem-vindo a bordo. O que vi no Porto são causos e cases, são histórias que eu vivi e vi durante os meus 29 anos de área portuária. E por aqui eu vou dividir com vocês. No caso de hoje, eu vou contar uma história que começa bem no começo da minha carreira como agente marítimo, lá por 1998, mais ou menos. E os primeiros navios que eu atendi eram navios de uma empresa brasileira chamada Transroll, e eram navios mistos, que eram ro-ro, os navios que carregam cargas rolantes e também carregavam containers. E eu comecei atendendo esses navios brasileiros e o pessoal, os tripulantes desses navios, eles têm muita camaradagem, assim, eles gostam de receber as pessoas a bordo, e eu como agente, como representante deles, logo já fui fazendo amizade, conhecendo pessoas interessantes, pessoas inclusive que eu tenho contato até hoje, passado todo esse tempo. E havia um desses navios, havia um chefe de máquinas, que a gente chamava ele de Mestre Viana. Ele era uma pessoa super comunicativa, expansiva, carioca, daquele jeito carioca, de fazer amizade, de conversar, de trocar ideia. E a gente conversava muito, inclusive, sobre futebol. Ele era vascaíno e eu gremista, e a gente tinha umas resenhas interessantes sobre futebol, sempre com muito bom humor. Então, quando eu deixei de atender aqueles navios e saí, inclusive, da empresa que eu trabalhava, que representava esses navios, eu nunca mais vi ele, e nunca mais vi pessoas desse meio. E teve um episódio, durante uma escala desse navio, que o navio teve um vazamento de óleo. Durante uma operação de abastecimento de óleo e combustível, o navio teve um problema numa válvula e acabou escapando uma quantidade de óleo, e foi um grande problema, por questões óbvias aí de meio ambiente, poluição hídrica, etc. Então foi uma situação bem estressante, e ele era o chefe de máquinas do navio na oportunidade, e deu problema com a Capitania dos Portos, com autoridades como o IBAMA, Então foi muito estressante, o navio ficou... Eu me lembro que naquela oportunidade eu fiquei 48 horas sem dormir, para tentar resolver aquela situação, que no fim foi resolvida, o navio conseguiu ir embora depois de 3 dias, aí, já com a operação de containers terminada, e esse navio acabou indo embora sem maiores problemas. Então, passado esse episódio, eu nunca mais tinha visto o Mestre Viana, porque deixei de atender essa empresa que eu trabalhava, deixei de trabalhar nessa empresa. Então, tá passado muitos anos, vida que segue, e muitos anos depois, isso foi em 2018, esse acontecimento que eu vou relatar para vocês. Eu fui fazer uma viagem com o meu pai ele já não podia dirigir na oportunidade, Então, e ele gostava de ir em alguns encontros que aconteciam em cidades próximas aqui que a gente vive, que é Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e ele ia a alguns encontros de radioamadores. Radioamadores é o pessoal que tem esse hobby, de conversar via rádio, por rádio, e por conta da profissão. O meu pai, ele era telegrafista, e ele, depois de se aposentar, ele manteve esse hobby, de conversar por rádio na telegrafia, que é o famoso código Morse, e também por fonia, que se chama, que é conversando. E esse pessoal que são radioamadores, eles têm grupos e volta e meia eles se encontram. E esse encontro que acontece ainda até hoje, acontece numa cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul, eu acredito que é uns 180 quilômetros depois de Porto Alegre, 150 quilômetros depois de Porto Alegre. Lembrando para vocês que eu estou no sul do Rio Grande do Sul, estou mais ao sul, estou a quase 400 quilômetros de Porto Alegre, em direção ao Uruguai. E eu, nessa oportunidade, fui levar o meu pai para ele encontrar os amigos deles lá,
os amigos dele, né, os radioamadores. Eu até, inclusive, sempre gostei de ir, de trocar ideias, etc., né, geralmente é uma turma mais veterana, né, os radioamadores, mas tem gente de todos os tipos, né, pessoas de diferentes profissões, então é bem interessante. Então eu levei meu pai, né, nesse episódio lá em 2018, e meu pai estava ali com os amigos dele, era verão, e eu fui dar uma caminhada na praia de Tramandaí. Fui dar uma caminhada na praia, sozinho, né? Saí para caminhar e cheguei lá na praia, coisa e tal, dei uma observada na praia e voltei. Quando eu estava voltando, eu via meio desligado, assim, pensando na vida, e ouvi alguém dizer assim, meu agente, me chamar, né? Me interpelar dizendo, meu agente. E eu virei para o lado e era o mestre Viana, né? Que eu não via há muitos anos, que eu não sabia o que tinha acontecido com ele. E curiosamente, né, ele sendo carioca, ele veio morar na cidade de Tramandaí. Ele se aposentou, né, deixou de trabalhar como chefe de máquinas, deixou a Marinha Mercante e foi morar, né, nessa cidade chamada Tramandaí, um balneário, né? Mestre Viana, coisa e tal, a gente se abraçou. E ele imediatamente já começou a me apresentar para os amigos dele, que era ali tipo uma padaria, que eles se reuniam ali para conversar. E ele contando as histórias dele, dos acontecimentos da vida de marítimo dele, né? E ele foi, além desse encontro curioso, né, desse encontro interessante, ele naquele momento ele estava contando para esses amigos que se encontravam ali, sobre a história que tinha acontecido com o navio, né, de vazamento de óleo, tinha dado um grande problema e ele quase foi preso, né? Então ele relatando essa história e justo no momento que eu, né, num lugar que eu praticamente não ia, né, nem conhecia Tramandaí naquela oportunidade, né, a primeira vez estava indo ali e encontrei ele. E ele já me apresentou para os amigos, esse aqui era o meu agente lá, o Márcio, coisa e tal. E realmente assim, foi muito curioso encontrar ele depois de muitos anos, né, naquela situação ali. Então ele me contou, né, que ele tinha se aposentado, morava no Rio, mas a filha dele tinha passado num concurso público e veio morar em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, né, e ele, curtindo ainda a aposentadoria dele, ele foi morar nesse balneário, né, que é um balneário tradicional ali para as pessoas que moram próximo a Porto Alegre, ou, né, com mais proximidade a Porto Alegre. Então, foi muito interessante encontrar ele naquela situação. A gente trocou telefone, né, eu deixei um cartão com ele, né, e ficamos ali trocando uma ideia, né, naquela conversa, né, um já brincou com o outro, como é que tá o Vasco, né? Como é que tá o Grêmio, que é o meu time, né? E a gente trocou aquela ideia ali, relembrando das histórias e principalmente desse episódio que tinha acontecido com o vazamento de óleo do navio, né? Então, fica o que eu quero, né? Por que eu quero dividir isso com vocês, né? Das amizades, assim, e né, dos encontros e desencontros que a vida nos traz, né, e encontrar o mestre Viana naquela oportunidade foi muito gratificante para mim, foi muito emocionante até, né, pelo reconhecimento dele ao meu trabalho e inclusive a amizade que a gente desenvolveu num curto período de tempo, né. Eu sempre digo isso, né, para quem começa nessa área, que quem tem contato com o pessoal de Marinha Mercante, né, que trabalha a bordo, eles têm uma formalidade, eles têm uma educação, né, que eu sempre enalteço, né? Eles lidam com as pessoas de uma maneira muito legal de se ver, né? E conviver com pessoas assim é um dos muitos aspectos gratificantes dentro da profissão de agente marítimo ou de quem lida com as pessoas por força de outras atribuições dentro do ramo portuário, tá? Então, essa é a história de hoje, né, no Causos e Cases, né, que a gente continua aí com outras histórias para dividir com vocês, que a ideia é, né, também trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência em relação ao ramo portuário com leveza, né? Nem tudo vai precisar ser conteúdo, ser aprendizado, teorias, etc.
mas também trazer histórias, né, mais humanas, vamos dizer assim. Tá bom? Então eu falei aqui, contei para vocês desse encontro inusitado com o querido chefe de máquinas Viana, né, um carioca, né, da Gema, gente finíssima, que eu tive o prazer de ter uma amizade aí durante os tempos que eu trabalhei como agente marítimo e reencontrá-lo numa situação, né, muito inusitada e muito curiosa. Valeu, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.